O Nerdverso também fala que o Goku, no caso, é universal na forma base. Porém, aí é que tá. O Goku realmente é universal na forma base? Porque o Nerdverso justamente é conhecido por falar que a gente tem que analisar as batalhas por feitos. E eu te pergunto, Nerdverso, qual é o feito do Goku na forma base que declara ele como, no caso, universal? Qual é o feito? Você me fala, para analisar tem que ter feito. Qual é o feito do Goku na forma base que de fato mostra que ele é universal? Não existe. Além de que, no caso, essa história de que o Goku é universal e absorveu o Super Saiyajin God é só papinho realmente, tá? Porque na prática, ele absorveu o Super Saiyajin God? Absorveu. Mas o que o Bills quis dizer foi o seguinte: a partir do momento que os dois lutaram e o Goku fez o ritual, ele poderia, no caso, agora ter acesso ao Ki Divino e se transformar no Super Saiyajin God. Não faz nenhum sentido ele ter absorvido o Super Saiyajin God na forma base e ainda assim ter que se transformar em Super Saiyajin God. Qual a lógica? Tipo, eu tenho um poder na forma base, mas aí quando a coisa aperta, eu vou lá e uso a transformação? Não faz nenhum sentido. Além de que a gente sabe que o Goku na forma base não tem Ki Divino, que no caso é o Ki do Super Saiyajin God. Então essa história do Goku ser universal na forma base devido ao Super Saiyajin God, refutado também. No outro vídeo, o Nerdverso basicamente só questiona a imortalidade da Kaguya e o poder dela de absorção, porém ele não prova em nenhum momento que, no caso, a imortalidade dela seria ineficiente contra o Goku e muito menos a habilidade dela de absorver. Ele só questiona isso, mas ele em nenhum momento prova que de fato seria ineficiente. Porém, a gente está aqui para provar que é o contrário, né? Vocês lembram da luta que o Goku teve contra o Gatai Zamasu, que era por sinal imortal, que ele usou um Super Kamehameha, perfurou aqui no caso o Zamasu. E na página seguinte ele ficou com esse rombo aqui no peito, mas em questão de segundos se regenerou como se não fosse nada. Ou seja, o Gatai Zamasu tinha imortalidade, que no caso permite a ele não morrer por ataques de danos físicos e também da vida eterna. Ele não ia morrer, no caso, por velhice, ele ia viver para sempre. Não importava o dano físico que você fizesse ao usar Gatai, ele em questão de segundos iria se regenerar porque ele tinha imortalidade no caso da regeneração. E sabe o que tem de curioso nessa situação? É que a Kaguya tem a imortalidade similar, igual à do Zamasu. Que no caso é que quando ela é ferida mortalmente, ela simplesmente volta como se nada tivesse acontecido. E ela também jamais iria morrer de velhice, porque ela tinha vida eterna. Então, a gente constatou aqui que no caso a Kaguya tem no caso a mesma imortalidade do Zamasu, que no caso é a de não morrer de velhice e a de conseguir se regenerar de ataques que seriam mortais. Porém, curiosamente, no mangá, o Bills confirma aqui que, no caso, o Hakai não poderia matar alguns imortais. No caso, ele estava se referindo ao Zamasu-Gatai, que era, no caso, o vilão da vez. Foi por isso que o Goku perguntou. Mas se a Kaguya tem a imortalidade idêntica à do Zamasu e o Goku não conseguiu matar ele, por que ele conseguiria matar a Kaguya, que tem a mesma imortalidade? E ainda falando dos Zamasu, ele tinha uma técnica bem peculiar, que no caso é abrir portais dimensionais na sua frente e no caso conseguir embolachar o Goku por meio deles. E quando eu falo que o Zamasu embolachou o Goku, foi com gosto. Ele estava batendo no Goku aqui, ó, de todas as formas possíveis, e o Goku não estava tendo a menor reação porque ele não conseguia lidar com, no caso, esses portais se abrindo em volta dele. Mas sabe quem também tem uma habilidade muito peculiar de abrir portais dimensionais? A Kaguya. E ela consegue fazer basicamente a mesma coisa que o Zamasu, de no caso atacar os oponentes por esses portais dimensionais. Só que a Kaguya é um pouco mais apelona, porque ao invés de dar porradinha pelos portais, ela ataca no caso esses ossos aqui que transformam as pessoas em cinzas por esses portais dimensionais. Então se o Goku pegou um baile da mesma técnica do Zamasu, é óbvio que ele não ia conseguir também desviar dos portais da Kaguya. Ah, mas essas estacas fariam efeito no Goku? Então, coisa bem mais fraca já fez, né? E quando eu digo coisa mais fraca, é bem mais fraca mesmo. Armas normais de seres humanos comuns conseguiram, no caso, ferir aqui o Goku. Então as estacas iriam dar muito certo. Então, né, um personagem que consegue chegar tão longe na velocidade, não conseguir desviar de projetos de bala que não chega nem sequer a velocidade do som, né?